umas 45 páginas esse material. Mas eu enviei para o Jales, valeu, querido. Eu enviei para o Jales e ele ficou de mandar para o grupo de vocês, tá? Tá em PDF, bem bonitinho. Ao final deve ter umas 30 questões de casa, com gabarito, vocês fazem. Qualquer eventual dúvida, velho, pode entrar em contato que a gente tira as dúvidas. De boa? Então vamos fazer um aparato geral aqui para que a gente possa ter uma ideia de como funciona. Olha, eu na realidade não diagramei o material. Aí como eu não diagramei, ele acabou ficando todo troncho, velho. Então assim, a primeira questão é, é período colonial. Aí a quinta questão é república. Aí ficaria muito ruim ter que ir e voltar, sabe, nos assuntos. Então eu queria que vocês observassem a sequência das questões que a gente vai fazer, tá? Então, por exemplo, vai fazer as 3 primeiras, depois fazer a 16, depois a 18. Aí eu preciso que vocês fiquem indo e voltando. Aí eu vou colocar aqui a sequência correta, beleza? Para que a gente vá fazendo. Vontade. 16, 18. Aí só se liga na sequência que é para não ficar se perdendo, tá? Mas lembra que toda vez que eu fizer a questão, eu vou enfatizar e lembrar vocês. Algumas seguem a sequência, mas outras estão bem bagunçadas. Aí foi culpa minha, tá? A outra foi culpa do Jales, essa é minha. Tranquilo? Vai ficar assim meio bagunçado a sequência, mas só para que a gente não perca a sequência dos conteúdos históricos, tá? Pois bem, tudo começa, a gente já tinha falado sobre isso aqui, né, em outras oportunidades, nas nossas primeiras aulas, na fase da história do Brasil. Então vamos lá. História do Brasil. E essa primeira fase que nós chamamos de período colonial. Como já faz um tempinho, né, que a gente estudou junto aí esse assunto, vou fazer aqui algumas colocações, tá? Tá aqui a fase do Brasil colônia, beleza? Vai de 1500 da chegada dos portugueses até 1822 com a nossa independência, tranquilo? Então, quando se fala nessa formação, temos que lembrar da capitania de Pernambuco. E que na capitania de Pernambuco inicia-se o ilustríssimo ciclo do açúcar. Eu vou datar só a cargo de conhecimento, beleza? 1534, com a formação das capitanias, até a Batalha dos Guararapes, ou a insurreição pernambucana, de 1654, quando se expulsam os holandeses. Essa época aí é a época do auge do ciclo do açúcar, tá? Como também já vimos em outras aulas, ciclo econômico é quando todos os esforços estão voltados para um único produto. Não quer dizer que a gente só produzisse açúcar, havia outras produções. Mas o grosso da economia estava voltado para o açúcar. Boa noite. Pernambuco pegava uma banda da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Tá? Durante um tempo, tu vai ter a capitania de Itamaracá, que depois vai ser incorporada à capitania de Pernambuco. Dentro dessa capitania, no seu início, nós tínhamos 36 engenhos, dos quais 28 ficavam na região que atualmente pertence a Alagoas. Então, pela denominação a Alagoas, pela região propícia por ser fértil, nós temos a produção açucareira em grande quantidade. Tranquilo? Uma outra orientação é que você pegue a geografia do local. Todas as primeiras cidades interioranas são sempre as margens de um rio. Você tem que entrar pelo rio para reconhecer o território. Primeiro povoamento de Alagoas, Penedo. Beleza? Segundo povoamento, né, não necessariamente nessa cronologia, mas os outros 2 povoamentos seriam Porto Calvo e Santa Luzia do Norte. Por quê? Estou saindo de Pernambuco, estou vindo para Alagoas, passo por onde? Se ligou? Então, geograficamente falando, Penedo, Porto Calvo, me perdoem, Porto Calvo e Santa Luzia do Norte. Tá? Essas são as 3 primeiras cidades, boa noite, primeiras vilas, né, da região. Tá? Tem um materialzinho ali, colega. Passa para cá esse material para colocar aqui, fica mais fácil da galera pegar quando entrar. Valeu. Tranquilo? Não coloquei especificamente sobre
as cidades, né? Qual é a primeira cidade? Qual é o nome do primeiro engenho? Aí isso não é necessário, isso é pegadinha do Faustão, tá? Então, as primeiras questões da gente, essas 3 primeiras, só para o pessoal que está chegando agora, como eu não diagramei as questões de forma correta, elas ficaram meio bagunçadas. Tipo, a quarta questão a quinta questão é sobre república. Pô, que sacanagem, né? Eu fazia 3 de colônia e uma de república. Então, eu coloquei aqui numa sequência que a gente vai seguindo, tranquilo? Então, as 3 primeiras vão fazer nesse mesmo bolo. Ciclo do açúcar. Eu sei que é uma expressão em inglês que vocês veem, mas ela é muito útil, tá? Que é plantation. Plantation. O plantation é a denominação da produção açucareira do Brasil. O que é plantation? 4 pontos explicam o que é plantation. Monocultura, quer dizer, um único tipo de produto. Latifúndio, grandes extensões de terra. Exportação, não é para consumo interno, é para consumo externo. E mão de obra escrava negra. Tranquilo? Lembra sempre que a base da economia do Brasil vai ser sempre essa, durante toda a fase de colônia e durante boa parte do Império. Só na boca da República é que a gente tem a abolição da escravidão. Tranquilo? Essas 3 primeiras questões são bem fáceis. Como é meio ruim encontrar questões de história de Alagoas, né? Porque poucos concursos trabalham com essa história, a não ser vestibulares, a Uncisal, o SESMAC, trabalham. Eu coloquei algumas questões dessas instituições para que a gente não fique sem questões de história de Alagoas. Tranquilo? As 3 primeiras são bem parecidas, olha o que elas dizem. A escravidão foi fundamental para Portugal manter-se no Brasil e construir um sistema de exploração de cana-de-açúcar. Os escravos, trabalhavam na agricultura sem frequentar os centros urbanos. Velho, claro que frequentava. Outra coisa, viu? Se eu sou um proprietário de escravo, o escravo vai trabalhar no que eu quiser. Se eu sou um açougueiro, ele vai trabalhar cortando carne. Se eu tiver um engenho, vai trabalhar produzindo açúcar. O escravo vai ter que estar apto a trabalhar no que o dono quiser, tá? Não vou dizer apto, porque é muita sacanagem, mas vai estar sempre predisposto a fazer o que o dono... Predisposto, porque ninguém está disposto para ser escravo, né? 2. Fizeram movimentos de rebeldia que merecem um destaque histórico. Marca aí, verdadeiro. Principalmente o Quilombo dos Palmares, né? Verso já sobre ele é um ponto da nossa historiografia. 3. Tiveram grande apoio das instituições filiadas à Igreja Católica. A gente diz que, institucionalmente falando, em 1450, é o Tratado de Toledo. É porque a gente só fala na expansão marítima sobre Tordesilhas, né? Mas o Tratado de Toledo diz que as terras ao sul das Ilhas Canárias pertenceriam a Portugal. Quer dizer, a África do centro e sul poderia ser explorada pelos portugueses. Alguns autores dizem que é esse tratado, o Tratado de Toledo, que vai dizer que a Igreja Católica autoriza a escravização negra. Beleza? Então, vê só. Mais ou menos 1450, 1472, a Igreja Católica autoriza a escravização negra. O negro não tem alma, se não tem alma, pode escravizá-lo. Tranquilo? Mas, a partir de 1517, começa a Reforma Protestante. Ó. Vem Lutero, vem Calvino, Henrique VIII, depois a Contra-Reforma. Aí, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, a partir de 1545, até mais ou menos 1572, vai surgir, por Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, que vão vir para o Brasil com a obrigação de catequizar os índios. Não podia ter catequizado os negros, não era? Mas por que não? Porque um papa já tinha dito que não podia. Se não podia, o outro não pode desmenti-lo. Tanto é que você não vê posicionamento da Igreja Católica diante da escravidão. A Igreja nunca se meteu nessa parada. Tá? E a 4 diz, lutam pela sua libertação, sobretudo na zona açucareira da região sudeste. É verdadeiro, viu? Temos sim alguns quilombos na região de São Paulo. Seria muita burrice nossa tentar imaginar que não havia foco de resistência em outros cantos, né? Lógico, o maior de todos vai ser aqui, que é o Quilombo dos Palmares.
Então seria 2 e 4, letra D de dado. Beleza? Olha 2. Em Alagoas, no período colonial, a escravidão teve marcante atuação na vida da sociedade. Nesse sentido, pode-se dizer que os escravos em Alagoas promoveram rebeldias e lutaram contra colonizadores, organizando quilombos, em especial o dos Palmares, marca a letra A, verdadeiro. Aceitaram a dominação dos senhores do açúcar, sem grandes reações. Trabalhavam nas cidades mais populosas, onde conseguiam negociar sua liberdade. Epa! Velho, inadmissível, né? Tudo bem que você vai ter uma grande quantidade de escravos trabalhando na zona urbana, na região das Minas Gerais. Tudo bem que a maior parte dos escravos das minas estava na mina, não especificamente no centro urbano. Mas é porque o povoamento das cidades no ciclo do ouro é maior do que o das cidades do ciclo do açúcar, tá? Mas totalmente equivocado é negociar sua liberdade. Organizavam movimentos de fugas facilmente controladas pelos colonizadores. Não, muito difícil para derrubar o Quilombo dos Palmares, meu filho. Foi novela. Foram mais de 30 anos de organização para tentar tirar os caras dali. Extremamente complexo. E outra, né? Ninguém sabia onde estava o Quilombo dos Palmares. Soubesse onde estava, era fácil. Você ia lá e tirava os caras. Beleza? Exercitaram a democracia. Parou. A democracia, velho. Dentro do quilombo. Falso, tá? A terceira também segue a mesma linha. A colonização em Alagoas contou com a presença decisiva dos escravos na sua relação com seus donos. Os escravos aceitavam sem problemas as regras estabelecidas? Falso. Organizaram espaços de resistência importante. Basicamente, a mesma questão, né? Dedicaram-se aos trabalhos na pecuária intensiva. Não que eles não o fizessem, tá? Mas é porque na pecuária, ela serve para a interiorização do país. É para você iniciar o processo de adentrar o território. Aí você entra empurrando o gado, porque você já tem o que comer e procurar novos pastos. Aí quem geralmente trabalha na pecuária é o mestiço. É o branco com negro, o mulato, o índio com branco, o mameluco, ou o negro com índio, que é o cafuso. Então, é esse miscigenado, que nem é escravo, nem é branco efetivamente. Aí esse cara, o problema é nascer filho de escravo, tá? Filha de escravo. Nasceu da escrava, deu merda. Pode ter saído galego. Beleza? Não tem? A escrava Isaura. Oi? Às vezes passa despercebido se for índia, né? Se for uma branca. Pode ser discriminado socialmente. Por exemplo, a história do Calabar. O Calabar era um mulato. Era o filho de um dono de engenho com uma negra. Mas como era o único filho deste cara, ele o criou como, diga-se passagem, seu próprio filho. Não que ele não fosse. Mas em uma sociedade branca, você ser um pouquinho moreno, tá ligado como era mal visto, né? Ele rico, né? Que ele era dono de engenho. Complicadíssimo, né? Aí nós pulamos para a 16. Diga, meu querido. Sim. 16. Nessa 16ª, eu preciso fazer um aparato aqui sobre um assunto que a gente viu nas nossas aulas correntes, que é a União Ibérica. Lembra disso? 1580. A União Ibérica. 1580 a 1640. 1508, passa para o camarada aí. 1580 a 1640. Vai passando ali para trás, por favor. 1580 a 1640. Lembra que foi a União Ibérica, né? Lembra que Ibérica é a Península Ibérica, é onde fica Portugal e Espanha. É o período em que a Espanha passa a controlar Portugal. Espanha controla Portugal. Preste atenção. Quando o Brasil é dividido em capitanias, é entregue aos donatários 2 documentos, carta de doação e foral. Nos forais estão os direitos e deveres que o donatário tinha. Povoar, fundar vila, doar sesmaria,
escravizar índio, que depois vai ser revogado e tal, aplicar a justiça. Só que tinha um tópico que dizia assim, investir à própria custa. Portugal não tinha grana para colocar nas capitanias. Então Portugal vai jogar a responsabilidade para cima do donatário, que vai receber a capitania e vai ter que investir. Beleza? Só que nessa época, por volta de 1531 a 34, está acontecendo em 17 a reforma protestante. Então está começando as tretas entre católicos e protestantes. Então países católicos, países protestantes, e eles não se bicam. Como o donatário recebeu a capitania e precisa investir e tem que procurar dinheiro onde quer que seja, quem vai aparecer com grana para emprestar são os protestantes. No nosso caso aqui, os bancos holandeses. São os holandeses que vão aparecer para investir no nosso açúcar. Então os holandeses colocavam altas somas no nosso açúcar. Só que os holandeses não são idiotas. Eles vão emprestar a grana para a gente, mas vão amarrar. Como? Olha, eu te empresto o dinheiro. O dinheiro é grande, viu? Para comprar escravo, maquinário, para produzir açúcar, velho. A grana era pesada, mesmo sabendo que o ciclo do açúcar é igual àquele princípio de Lavoisier. Nada se perde, tudo se transforma. Como assim? Você bota lá para plantar, sai o açúcar em um feixe, que é de uma linha só, você tem vários pontos de cana, né? Só que ela é envolta em uma palha que coça e corta muito. Você tem que tomar cuidado com ela. Não devia, mas acontece muito aqui ainda, os caras tocarem fogo no canavial. Para quê? Para tirar a palha. Tirou a palha, o cara abraça o feixe e corta. Só que aquela cana está suja. Para você tirar o caldo dela, você tem que lavar. Então você bota ela para lavar. Só que você não vai jogar água fora, você guarda a água. Porque na próxima você vai ter que lavar. Você vai ter que irrigar a cana com ela. Só que aquela água guardada lá fede pra... Você tem água da Tiborna, né? Fica lá fedendo quando você vai para o interior, está lá jogando aquela aguinha cheirosinha no carro, né? E aí você pega a cana e vai tirar o caldo dela. Como é que você tira o caldo? Moendo, pô. Pode ser tração animal ou força de rio. Já viram? Acho que você já deve ter visto aquela imagem de rugendas, alguns escravos empurrando uma roda na qual a engrenagem gira e o outro bota aqui, ó, a cana. Moeu, vai sair o caldo. Você faz o que com esse caldo? Bota numa panela e bota fogo embaixo. Com o quê? Com o bagaço da cana. Então nada se perde, está tudo sendo aproveitado. Entendeu? Mas mesmo assim, quantos escravos eu preciso para produzir açúcar? Em um engenho de grande porte. Quanto é uma peça de escravo? Segundo Boris Fausto, a média é de 900 a 1.100 reais, uma peça de escravo. Olha como era complicado, o investimento era muito alto. Aos holandeses diz, beleza, eu empresto a grana, mas quem vai transportar e refinar seu açúcar sou eu. O cara, pô, para mim tem sem problema, pode levar. Bota aqui, ó, na panela, vai mexendo até virar o melaço. As negras faziam com palhas de coqueiro, tipo um cestinho. E você pegava aquele açúcar grosso e jogava ele ali. Quando ele secava, né, ficava o bolo de açúcar, ou como alguns chamam, o pão de açúcar. Era assim que a gente dava aos holandeses, quem refinava e vendia era eles. Tranquilo? Parte dos lucros, lógico, ia para Portugal, porque era a relação econômica da colônia. De boa? Quando a Espanha passa a controlar Portugal, os espanhóis dizem, peraí, se eu estou tomando conta da metrópole, eu vou tomar conta da colônia. Olha o holandês. Sai, que agora quem vai tomar conta do açúcar aqui sou eu. E os holandeses vão perder o dinheiro, é? Que investiram durante tanto tempo. O que é que os holandeses fazem para recuperar a grana? Invadem o Nordeste. Num primeiro momento vão invadir Salvador, mas vão levar um cacete da bobônica em Salvador. Aí percebem a besteira que fizeram. Pô, eu quero açúcar, eu não quero Salvador. Eles pensaram em desestruturar, né, a capital. Tomando a capital, eles podiam tomar conta da colônia, mas aí vacilaram. Saem de Salvador e vão em direção a Pernambuco. Só que a capital é Olinda. Só que o porto fica num bairro chamado Recife. Dizem alguns autores que por volta de 1625, 26, Recife tinha passado por um incêndio que tinha destruído parte da cidade. O que é que eu quero dizer com isso? Que alguns dizem que quando os holandeses chegam em Recife, ela estava meio que, abre aspas, vazia.
e precisava ser reconstruída. Aí os holandeses chegam em Recife e passam a investir na cidade. Quem vai investir são os holandeses. Uma outra coisa que você tem que tomar muito cuidado. Não é o governo holandês que vai administrar Pernambuco. Não é a Holanda que mandou o rei para cá. Não. É um conglomerado de empresas que investiram dinheiro no açúcar, os bancos holandeses. Aí esses caras vão se reunir e vão dizer, meu irmão, a gente tem que pegar nosso açúcar de volta. E esses bancos, diga-se assim, formam uma empresa. As invasões holandesas, que a maior parte coloca aí a partir de 1622 e vai até 1654, as invasões holandesas, ela é feita pela West Indian Company, Companhia das Índias Ocidentais. Então, é uma empresa holandesa, diga-se assim, que vai tomar conta do dinheiro que investiram no açúcar em Pernambuco. Abre aspas, quem era abre aspas, gerente dessa companhia? Maurício de Nassau. Tanto é que quando tu fala sobre ele, Nassau nem é holandês. Ele é alemão, que veio para cá para gerir os investimentos que a capitania, que a companhia, me perdoem, colocavam nessa capitania. Beleza? Vai fazer PMPE, cuidado com Nassau. O que foi que Nassau fez em Recife? Fez de tudo um pouco. Investiu na infraestrutura, construiu ponte, casarões, construiu as ruas. Dizem que Nassau ficava com uma régua. Estou olhando o tamanho das calçadas para não ultrapassar. Alargou as ruas, construiu pontes. Lembre que os holandeses são comerciantes, então eles vão investir nessa área comercial para transformar uma cidade numa cidade comercial. Olha para Olinda, pô. É igual a Penedo, Porto Calvo, Marechal Deodoro. Rua estreita, paralelepípedo, eita português da Balbônica para gostar de ladeira. Todas elas assim o são. Que não é tão fácil para o comércio, não é? As ruas portuguesas não são, mas os holandeses sim. Nassau vai trazer até artistas, pô. Eco, Franz Post, para pintar a paisagem pô, daqui de Pernambuco e das conquistas holandesas. Como eu disse, a maior parte dos engenhos estava em Alagoas. Se eles queriam investimento do açúcar, eles vão invadir quem? Alagoas. Invadem Penedo, constroem lá um forte, né, o Forte Maurício Nassau, assim denominado. Vão invadir a região de Santa Luzia, Porto Calvo, só que encontram em Alagoas uma forte resistência. Então, toda vez que eu falo sobre a chegada dos holandeses em Pernambuco, aí a gente tem que enfatizar Recife. Aí o investimento é alto. Beleza? Vai fazer universidades, vai dar liberdade de culto. Lembre desse termo, viu? Liberdade de culto. Como os holandeses são protestantes, eles precisavam manter a sua religiosidade. E junto com os holandeses, quem vem também em grande quantidade são os judeus. Nós temos em Recife a construção da primeira sinagoga, a igrejinha dos judeus. A primeira da América é de Recife. Fica uma rua atrás do Marco Zero. Beleza? Tem também um cemitério judaico, que hoje não sei porquê é chamado cemitério dos ingleses. Mas é o cemitério judaico. O judeu só pode ser enterrado em cemitério judaico, viu? Tem as honrarias judaicas nos seus velórios. Então, vai dar liberdade de culto, vai modernizar a cidade. Questão PMPE vai valorizar muito o investimento feito por Nassau. Em que área? Para a gente nem tanto, porque não é impacto para a gente saber o que foi que Nassau fez de desenvolvimento na cidade do Recife. Isso não vai nos adiantar muito, até porque a história é de Alagoas, né? Mas quando os holandeses descem e chegam especificamente em Porto Calvo, vai aparecer a história de um carinha. Domingos Calabar. Bota uma anotação para mim aí no cantinho. Calabar. Vocês viram esses dias? Domingo da semana passada. Foi feito o julgamento de Calabar em Porto Calvo, vocês viram? Historiadores, juristas se juntaram para fazer um julgamento de Calabar. Teve até um cônsul português, tal, que veio para cá. Foi o único que se absteve. Dos 15, ele disse, ó, não vou votar não. E os outros 14
votaram pela absolvição. Muito se critica, né, o ato de chamar Calabar de traidor, né? Porto Calvo, apoio aos holandeses, abre aspas, traidor. Ô boy, por que é colocado traidor entre aspas? Alguns não gostam de dizer que Calabar é traidor, pelo ato do Brasil nesta época não ter sentimento de nação. A gente não tinha sentimento nacionalista. Se não havia um sentimento de nação, por que traidor? Segundo ponto, como eu disse, mas também não é justificativa, pelo amor de Deus. Mas Calabar era um mulato. Estudava a faculdade de Direito em Recife, em Olinda, me perdoe. Estava presente no dia da invasão holandesa. Foi contra as invasões holandesas. Mas depois percebeu que o que os holandeses queriam era investir no açúcar. Então ele vai abrir a porta do seu engenho, vai receber grana dos holandeses, mas encontra uma certa resistência da população local. E ele começa a ajudar os holandeses, a invadir os engenhos. Olha, vamos por aqui. Como ele conhecia a região muito bem, né? Atravessa essa serra aqui, ó, tu vai ter um engenho ali. E começou a ajudar os caras. É considerado traidor pelo povo de Porto Calvo, que não queria os holandeses. Aí sim, ele é considerado um traidor. Mas muito se critica o lance do sentimento nacional, por isso que a maior parte das pessoas não coloca Calabar como traidor. Tranquilo? A nossa historiografia sempre o tratará assim. A terra do traidor Calabar. Beleza? Pois ajudou os holandeses. Devido a isto, vai ser preso e condenado à morte no garrote. Tá? Que é aquele que você vai torcendo a cordinha para matar o cara. Foi esquartejado por crime de lesa majestade. Era um crime que lesava, prejudicava a majestade portuguesa. Isso é passível de execução e esquartejamento. Imagine você estar tomando café da manhã, abre a janela de casa, tem uma perna pendurada. Porra, é isso? Foi um cara que o cara que traiu os portugueses. Você quer seu braço ali? Eu não. Então, não se volte contra a coroa portuguesa. É para servir de exemplo, né? Mas os holandeses recolhem os restos, os pedaços de Calabar e o enterram em Amsterdã com honras militares holandesas. Calabar é reconhecido, sim, como um herói, não vou dizer nacional, mas um herói nas invasões holandesas para os holandeses. Tranquilo? Boy, por que Pernambuco exalta tanto Nassau e tal, e vão expulsar os holandeses? Opa, aí tem uma diferença muito grande, tá? Nassau, sim, foi um homem de grande investimento, culto, um mecenas, né, bancava renascentistas, era um fidalgo de grande renome. Dizem alguns autores que era o fidalgo mais importante a pisar nas 3 Américas, com conhecimento renascentista, iluminista e tal. Só que a Holanda não era um país independente. A Holanda era um feudo que pertencia à Espanha. Então, como a Holanda vinha, os holandeses em si, né, economicamente eram muito ricos, eram muito fortes a nível econômico, os espanhóis começam a regalar o olho para ir para cima da Espanha, da Holanda. Aí os holandeses começam a sua guerra de independência. Para tu ter uma ideia de como lucrativo era o porto de Amsterdã, ele dava mais lucro para os espanhóis do que todo o ouro arrecadado com astecas, incas e maias. Então, quando os holandeses, economicamente muito fortes, lutam pela sua independência e conseguem, eles passam por dificuldades, porque gastaram a grana para isso. Aí o que é que eles fazem? Vamos pegar de volta o dinheiro que a gente investiu. Não demos um dinheiro para Nassau investir. Nassau, cadê minha grana? Nassau disse, opa, tem grana não. Oxe, Nassau, cadê o dinheiro? Investi. Construí ponte, casarão, rua. Emprestei dinheiro para os caras, trouxe artista, trouxe renascentista, trouxe médico. Os caras, eita, filho da peste. Demitem Nassau e começam a cobrar forçadamente os impostos emprestados aos caras. Então Nassau fazia assim, olha, eu vou te emprestar essa grana, tu tem 5 anos sem pagar os juros e começa a pagar a primeira daqui a 1 ano. Aí o cara, oxe, meu irmão, começava a produzir, na primeira colheita ia pagando aos poucos. Já imaginou? O cara emprestou, Nassau emprestou o dinheiro ao cara hoje. 2 dias depois estavam os holandeses na porta. Vai me dar o dinheiro. Sushi, tenho não. Está no contrato assim. Se não tiver como pagar, perde o engenho.
Aí eles começam a invadir os engenhos dos caras. Aí vem um sentimento de ódio para com os holandeses. Um período tão curto, né? De amor e ódio com os holandeses. Se você vai para Recife, pelo litoral, você passa por Jaboatão. Tem uma placa assim na entrada. A pátria começa aqui. Mas não é em Salvador que os portugueses chegaram na Bahia? Os portugueses chegaram na Bahia. Lá está escrito assim, a pátria começa aqui. Foi o primeiro sentimento nacionalista para expulsar um povo estrangeiro. Brancos, índios e negros se juntam para lutar contra os holandeses. Uma grande figura indígena é Felipe Camarão. Reginaldo Rossi até cita Felipe Camarão em uma de suas músicas, para exaltar o povo pernambucano. De boa? Só que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a nossa questão, que é a 16, ela versa sobre o quilombo dos Palmares. E o que tem a ver o quilombo dos Palmares? Coloca em cima de quilombo dos Palmares aí na proposição, na questão em si, na questão 16, ao lado, né, de quilombo dos Palmares, escreve assim, 1696. 1696. Quando os holandeses chegam em Alagoas, eles vão desestruturar os engenhos. 1696. Quando eles invadirem os engenhos, a maior parte dos escravos se aproveita para fugir, porque o dono do engenho está lutando contra os holandeses. Aí o escravo vai e foge. Durante as invasões holandesas, foi o ápice do crescimento do quilombo dos Palmares, porque aproveitando-se da instabilidade da invasão holandesa, os negros fugiam. Beleza? Quando se expulsa os holandeses, nós temos algumas consequências, né? Quando os holandeses são expulsos, passam a produzir açúcar em uma outra região, chamada de Antilhas, que é o arquipélago da América Central. O açúcar mais barato, melhor qualidade e refinado, quebra o nosso açúcar. Tranquilo? Mas, mais uma vez, qual o legado disso para Alagoas? O foco de resistência negra mais conhecido, que é o quilombo dos Palmares. Domingos Jorge Velho. Escreve o nome dele aí. Domingos Jorge Velho. É o nome do bandeirante que vai derrubar o quilombo dos Palmares. A ponte alternativa que melhor trata sobre o quilombo dos Palmares. A. Um foco de resistência indígena, faça-me o favor. B. Um gigantesco polo de resistência negra no interior de Alagoas, que virou sinônimo de luta contra o racismo. Sim. Muita gente fica se perguntando, que é uma besteira perguntar isso, né? Ô boy, por que o dia 20 de novembro? E não o 13 de maio? Entenda, 13 de maio não é uma luta. 13 de maio foi jogado no colo do negro, que é a abolição. O foco de resistência negra, dia 20 de novembro, que segundo alguns é o dia que Domingos Jorge Velho derruba o quilombo dos Palmares e mata Zumbi, dia 20 de novembro de 1696. Em 1996, FHC coloca o dia 20 de novembro como o dia da consciência negra. É o dia da luta e da resistência. Por isso, dia 20 de novembro. Tranquilo? Curiosamente falando, dia 20 de novembro é feriado em todo o território nacional, menos em Alagoas. Porque sempre tem um animal para botar para lascar na gente, né? Porra, aqui, velho, era o lugar. E colocar como ponto facultativo, pô. É inadmissível, pô. É inadmissível. Mas hoje já é colocado como feriado. C. Não apresentou grande importância histórica. Eita. Mostrou a aliança entre Domingos Jorge Velho e Zumbi. Foram uma grande concentração de negros libertos. Libertos não, viu? Sabe o que é negro liberto, né? É um negro que conseguiu sua alforria, tá? Farso. 18. Já que está aí, ó. Do período colonial brasileiro surgem várias lendas. Eita, meu. Umas tornam-se verídicas no imaginário do povo. Referente a Alagoas, sabe-se do episódio do Bispo Sardinha e dos índios caetés. Destaca aí. Bispo Sardinha e dos índios caetés.
Episódio que legitimou o extermínio de indígenas. Qual o nome dado à perseguição por parte da metrópole? Guerra Justa. Marca aí. Guerra Justa. Deixa eu tentar explicar o que seria Guerra Justa. Um dos problemas das capitanias hereditárias é que, primeiro delas, as capitanias ficavam muito longe de Portugal. Estima-se que uma média de 90 dias de viagem para sair daqui, para chegar em Portugal. Então, como Portugal não tinha como controlar as capitanias, dava ao donatário o direito de aplicar a justiça no foral. Quem julgava as pessoas por crimes cometidos era o donatário, o que descentraliza o poder, não é? Porque o donatário vai aplicar a justiça aos seus interesses. Concorda? Um índio matava uma outra pessoa, você vai, enforca. O filho dele matava alguém. Não, foi legítima defesa. Porque os interesses pessoais estarão acima da capitania. Como não deu certo, e outra, só Pernambuco e São Vicente prosperou. Como é que eu vou explorar as outras? Aí o governo português cria os governos gerais, que eram caras que funcionavam como se fossem presidentes, ou vice-reis, diga-se assim, para tomar conta de todo o território. Investir nas capitanias que não prosperaram, centralizar o poder a mando de Portugal, diga-se assim. Tranquilo? Aí são 3 os grandes governadores gerais. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. São esses 3. O primeiro deles é Tomé de Souza. Tomé de Souza traz a primeira leva de escravos, traz umas cabeças de gado, e vem com ele o primeiro bispado do Brasil, o primeiro bispo, que é o bispo Fernandes Sardinha. Pero Fernandes Sardinha. Estava lá em Salvador, no Acarajé, aquele negocinho todo. De repente, o bispo Sardinha se revolta contra Tomé de Souza. Porque tanto Tomé de Souza quanto seu filho estavam dando uns pega nas Índias. E você sabe que não pode pegar as Índias, porque as Índias não são católicas, não são cristãs. Se não são cristãs, não pode casar. Se não pode casar, não pode chegar ao ato, que você sabe que hoje em dia está bagaçado, mas naquela época não. E o bispo Sardinha critica Tomé de Souza e seu filho, pois estavam lá dando uns pega nas Índias. Aí o bispo Sardinha diz, eu vou lhe entregar para Dom João. Aí depois vai lá, tá certo. Pegou seus panos de bunda, saiu de Salvador em direção ao Rio Grande do Norte, para que de lá ele fosse para Portugal. Reza a lenda que o barco dele naufraga. Uns dizem que em Coruripe, outros dizem que por ali pela Barra de São Miguel. Aí o barquinho dele, ó, afundou. Quem dominava essa região aqui, isso é foda, viu? Eles iam da Foz do São Francisco, que é a divisa de Alagoas com Sergipe, até o Cabo de Santo Agostinho. Era a maior tribo indígena que tinha nessa região. Eram os Caetés. E os Caetés eram uma tribo que é difícil de engolir. Então, se essa região aqui é abundante em terra fértil por conta das lagoas, eu tinha que arrumar um jeito de tirar esses índios daqui. Entendeu? Eu quero chegar? Reza a lenda que o barco do bispo Sardinha afundou. Ele nadou. Quando chegou na praia, os índios olharam para ele, os Caetés olharam para ele, ele olhou para os Caetés perguntaram, quem é o senhor? Aí ele diz, Sardinha. Aí os caras, a gente come. E comeram ele. Me diga o seguinte, quem viu o bispo Sardinha ser comido pelos Caetés? Que prova se tem? Se lá, se o barco dele não afundou, ele morreu afogado, sabe-se lá se Tomé de Souza não deu um fim nele antes mesmo dele sair de lá? Qual era a melhor possibilidade de tirar os Caetés dali? O que é guerra justa? É a autorização para extermínio indígena. Destaca aí a letra B. Como tem um pouquinho de espaço aí, você pode colocar ao lado. Autorização para extermínio indígena. Não pode matar índio, não, pô. A gente tem que ser catequizado. Mas tem como catequizar um herege desse que come o outro? São canibais, pô. Não pode. Se é canibal, a gente pode exterminar. Tranquilo? Por isso que o nome é guerra justa. Entendeu? Se é em nome de Deus contra os hereges, vamos exterminar esses índios. Autorização, o extermínio, né? Autorizado pela Igreja Católica. Tranquilo aí, meu povo? Mais uma aí do nosso ilustríssimo Bispo Sardinha.
17ª. Um ciclo econômico representa, na prática, ter a maior parte dos esforços públicos e privados para um setor específico da economia. Em 500 anos de história do Brasil, quantos ciclos econômicos Alagoas viveu? Ciclo do açúcar. Beleza? Aí tu incrementa ali, bota um cigarrinho ali em Arapiraca, mas o ciclo econômico mesmo é açúcar. A gente não tem outra produção aqui. Tá? Não tem outra. Beleza? Vá, pô. Viaja aí. Compartilha aí pra gente ficar tudo bem. É atual. É atual. Não pode ser chamado de ciclo econômico, né? Não é ciclo econômico. Não existe esse ciclo. Ciclo é a maior parte de produção. Tá? Aí, como diz o próprio texto, público e privado. Tem que ter investimento de todo mundo. Tudo bem que hoje se faz um investimento nesse tipo de turismo, como o setor privado e o público, né, que incentiva. Mas não pode ser considerado ciclo econômico porque não tem um produto específico para se vender, né? Não tem um setor. São Vicente tem especificamente 2, porque o ouro não chega a ser o foco, né? Mas tem ouro na região. Mas café e açúcar, sim. Café e açúcar. Vamos lá? Ficou para a 13. Passa para outra coluna aí. A sociedade brasileira tinha preconceitos sociais e uma rígida hierarquia colonial. Mesmo depois de 1822, numa análise histórica da sociedade alagoana dessa época posterior a 22, verificamos o que é 22, por que ele enfatiza tantas vezes aí, que é a independência. Tu lembra daqueles esquemas que a gente comentou aqui sobre a sociedade do Brasil no período colonial? A sociedade no Brasil ela não se altera, né? Durante praticamente colônia, império e boa parte da república, o Brasil não se altera. Sempre é branco, latifundiário e escravista. Digo o escravismo na fase imperial, mas a sociedade patriarcal e rural ela não acaba. Se você quiser discutir mais sobre isso, até hoje não se altera. Porque se você olha para o Congresso Nacional, a maior parte dos caras lá são do setor agroexportador. Deputados e senadores são ligados ao latifúndio. Por isso que os índios só se lascam. Por isso que o pequeno proprietário só se lasca. Porque não tem como quebrar braço com latifúndio. Né? E lá, 70%, essa média, são de agroexportadores. Que estão ali para os interesses próprios, né, velho? A gente sabe muito bem disso. Vamos lá. Sociedade colonial. Só que eu tenho 2 sociedades no período colonial de grande destaque. Lembra quais são? A do açúcar e a do ouro. Beleza? Que é branca e escravista. Alguns livros gostam de enfatizar que é patriarcal. A gente já sabe que é o homem mais velho, né? A mulher não é inserida nesse tipo de sociedade. Tranquilo? Lembre que isso não é uma crítica machista, muito pelo contrário, é o tipo de sociedade da época. Tá? Tem algumas pessoas que ficam ofendidas e tal. Por favor, a sociedade é patriarcal e não tem muita discussão diante disso. Tá? A gente vive ainda sobre esses resquícios, né? Do patriarcalismo, nas nossas posições mesmo, né? Até as próprias mulheres se veem fazendo esse tipo de autocrítica, né? Por que tu está com essa roupa? Não faz isso, faz aquilo. Isso é clássico de uma sociedade patriarcal que não se desprende do nosso âmago, né? Do nosso íntimo. Sociedade açucareira é uma sociedade rural, em detrimento da sociedade aurífera, que é uma sociedade urbana. A sociedade do açúcar, ela é interiorana. Perdão? Ela é litorânea. E aqui vem a casca de banana, né? Que o cara pensa que é uma casca de banana na realidade. Já a do ouro é interiorana. Parece, né, uma casca de banana dizer que a sociedade do ouro é urbana e interiorana, enquanto a outra é rural
e litorânea. Não é? Parece estar ao contrário. Lembra, onde é a produção açucareira? No litoral, nessa primeira faixa. Tranquilo? Onde é que está o ouro? Minas, está no interior. Aí tu tem que se ligar também no núcleo de povoamento, né? Eu tenho como viver no engenho. Sim, tem a casa grande, senzala, tal. Então o cara vive, diga-se assim, no núcleo rural. Tem como viver dentro da mina? É diferente do açúcar, né? Então as cidades são mais renomadas, diga-se assim. E como o cara tem ouro, ele vai investir na construção de belos casarões, investir na arquitetura das igrejas, as igrejas com altares de